Salmo de número 120. Salmo de número 120, que diz assim. A gente vai, com a permissão do Senhor nosso Deus, tentar explanar esse salmo aqui, né? Versículo por versículo. Hoje a gente explana um versículo, depois, a Deus querer, a gente explana outro, né? Mas vamos lá, a gente vai tentar destrinchar esse Salmo 120 aqui, tentando produzir, por intermédio dele aqui, uma reflexão para mim e para a tua vida. Então vamos ler o Salmo 120, que diz assim: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te dará, ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Então, já que entrando aqui no primeiro versículo, né? Faz de conta aí que tu tá com a tua Bíblia na mão. Aí cada pessoa tem o seu método, né, de estudo, de refletir no texto sagrado. No caso aqui da nossa pessoa que vos fala, do irmão Messias, a gente vai pegando as palavras e vai sublinhando, e vai tentando, por intermédio desse destaque que a gente vai estar dando à palavra, aquela ênfase, a gente vai tentando refletir. E nesse Salmo 120 aqui, de todos os versículos aqui que a gente viu, vamos usar essa expressão, o que vai dar mais pano para a manga, né, para produzir um assunto legal, é o versículo 1. Porque já lá no versículo 1, é claro que os outros versículos também vão dar condição da gente produzir uma reflexão. Mas já no versículo 1, você vai poder sublinhar aqui 3 coisas interessantes, que já vai, por intermédio desse destaque, né, se gerar uma reflexão. A primeira, ele vai dizer o seguinte, angústia. O segundo é clamor. E o terceiro é o quê? O ouvir de Deus, né? Ele me ouviu, né? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu, né? Então, quando a gente fala aqui de angústia, né, o texto sagrado já está falando a respeito de uma pessoa temente a Deus, escritor dos Salmos, que estava passando por um momento de angústia, né? E quando você vai na Bíblia Sagrada, porque às vezes a gente romantiza muito a caminhada cristã, né? Tem até alguns louvores aí que são bonitos que dizem assim, agora é só vitória, né? Dando a entender que a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você não vai mais ter dificuldade, né? E não é bem por aí. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai ver mais de um personagem bíblico passando por situações de angústia, dificuldade, repetindo, que a gente fala muito naquele texto, né, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante. Paulo vai falar a respeito do dia mau, né? O dia em que a dificuldade ela vem até a minha e a tua vida. E o dia mau, a dificuldade, ela vai se manifesta na vida de cada um de nós de formas diferentes. Alguns é por intermédio de uma enfermidade, a angústia pode vir por intermédio de uma perseguição, porque o salmista era um sujeito que passou por muitos momentos de perseguição, né? Os salmistas, o próprio rei Davi e outros personagens bíblicos, né? Apóstolo Paulo, Elias, muitos deles passaram por um momento de perseguição, né? Então, angústia, a Bíblia Sagrada vai dar esse entender, que existe sim a probabilidade, a chance, a condição de mesmo você, o meu irmão, minha irmã, sendo uma pessoa temente a Deus, passar por um momento de dificuldade. Mas aí quando você diz, vai ficar uma pergunta, poxa, então se todo mundo passa por dificuldade, independente de ser uma pessoa temente a Deus ou não, e aí, de que adianta servir a Deus nessa situação? Sabe qual é a diferença? É que a diferença é que a pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo, ela passa pela dificuldade sozinha. Mas a pessoa, no caso você que está vendo essa reflexão, passa por dificuldade, você não passa só não. Existe o Senhor nosso Deus que está aí do teu lado, né? Como o Senhor Jesus Cristo, ele fez aquela promessa lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, né? Por intermédio da presença do Espírito Santo de Deus, o Senhor nosso Deus, ele está do teu lado. Então você vai até fazer essa pergunta, poxa, se mesmo uma pessoa após receber a Cristo e ser temente a Deus, passa por dificuldade, então o que adianta ser temente a Deus? Adianta nesse sentido, todo mundo passa por luta, mas quem teme a Deus passa com a presença do Deus ali do lado, a pessoa não passa sozinha. E a segunda coisa, a segunda palavra que a gente destacou, foi a palavra clamar. O clamar aqui é o que? É uma petição que é feita de forma mais vibrante, de forma mais profunda. Não é uma simples petição, é o clamar mesmo, né? Para dar um exemplo aqui de uma pessoa que clamou, a pessoa do cego Bartimeu, lá no capítulo 18, o versículo 35 em diante do Evangelho de Lucas. A Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele clamou. A Bíblia diz que e o clamor dele foi um clamor que surgiu debaixo de pressão psicológica, né? Era o cego gritando,
Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 36, era o cego clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o pessoal ali, cala a boca, cala essa tua boca. Tentando calar a boca do cego. Mas é interessante que o cego, ele tinha uma escolha ali. Qual era a escolha? Era entre ouvir as pessoas que estavam mandando ele calar a boca, e a outra escolha que ele tinha, qual era? A outra escolha qual era? Era continuar clamando. E a Bíblia diz que por intermédio do seu clamor, o Senhor Jesus Cristo mandou chamar ele, e ele foi curado naquele dia. Então, de repente você pode estar passando por essa situação em que alguém está tentando de alguma maneira, né, interromper algo que você está fazendo, porque o cego ali tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Era chamar a atenção de Jesus. Né? Ele tinha um propósito. Rapaz, eu vou gritar muito aqui para chamar a atenção de Jesus Cristo. Algo foi que aconteceu. As pessoas começaram a dizer, gritar, cala-te, cala-te, cala-te. Né? Aí a Bíblia diz que ele não ouviu as pessoas que estavam tentando interromper ali o seu propósito, mas ele continuou clamando. E aquela perseverança dele produziu um efeito. Qual foi o efeito? O cego Bartimeu foi curado. E a terceira coisa que a gente queria destacar aqui nesse versículo, quando ele diz assim, ó, e ele me ouviu, né? E ele me ouviu. Então, o salmista aqui está falando que quando ele clamou na sua angústia, Deus o ouviu. Aí a gente vai trazer à memória uma coisa que a gente falou numa reflexão há muito tempo, né? Que é uma linha de pensamento que se chama deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é a linha de pensamento que diz que Deus ele até existe, mas ele não intervém na história. Como é que é isso? Deus é aquele ser que criou todas as coisas, mas ele não se envolve com a sua criação. Né? Tem até um dos amigos de Jó, você vai ler o livro de Jó, a gente faz muito menção do livro de Jó, porque o livro de Jó, para alguns ele é uma leitura chata, mas ele é muito profundo. Né? Ele nos passa muitas verdades. Um dos amigos de Jó vai usar a seguinte argumentação para dizer do porquê de Jó ter passado por toda aquela dificuldade. Depois tu lê o livro de Jó, para tu entender mais. Né? Um dos amigos dele vai dizer, sabe por que está passando por isso? Deus até existe, mas ele não se importa comigo e nem contigo. Então, quando o salmista diz isso, Deus ouviu o meu clamor, o que ele está querendo dizer? Pai, Deus ele intervém, Deus ele escuta, Deus ele está vivo. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus morto. Né? Aliás, é um Deus vivo, não é um Deus morto. Né? Como alguns pregam por aí. Né? Então, quando nós estamos lendo esse texto bíblico aqui, ele nos passa muitas verdades. A primeira qual é? É que a angústia ela pode acontecer. A segunda qual é? É que o clamor é aquele clamor que muitas vezes ocorre quando a pessoa está passando por debaixo de pressão psicológica. Né? E o terceiro qual é? É que Deus ele ouve, ou seja, Deus ele intervém. É claro que a maneira de Deus responder ao clamor de alguém não é igual, não vai funcionar de maneira padronizada, não. Alguns ele vai atender de uma maneira, outros ele vai atender de outra. Né? Aí existe momentos que às vezes você está clamando a Deus e às vezes Deus não responde da maneira que você está querendo. Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? Para terminar, lá no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a gente já trouxe até uma reflexão, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a Bíblia diz que Paulo estava orando a Deus, pedindo uma resposta. E Deus só fez, e a resposta que Deus deu, qual foi? Deus não tirou Paulo daquela situação. Ele disse apenas assim, a minha graça te basta. Mas independente de Deus dar o livramento ou não, no que é concernente o que está acontecendo na minha, na tua vida, a grande verdade é essa, né? É que Ele está comigo e contigo. Ele está do nosso lado. Nós não estamos só. E que Deus em Cristo, Ele continue abençoando a minha e a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.